Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram e visite o nosso site istamanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Eu gostaria de parabenizar o programa do Edson, 40 anos que o Edson está aí em campo a serviço da população amazonense. E por que eu digo a serviço da população amazonense? Porque desde quando eu conheci o Edson, a função do programa dele era voltado fundamentalmente para a saúde pública, era para informar a população daquilo que ela tem direito e daquilo que ela precisa exigir para ela poder ter saúde. Então foi esse o contexto em que eu sempre vi o Edson trabalhando. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. Agora, um programa mais segmentado, um programa mais pé no chão, porque com a pandemia nós deixamos de fazer algumas coisas que fazíamos antes. Então, nós tivemos que procurar novidades para vocês. E novidades é o que não falta. Então, e sempre contando com o apoio do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal. Aberto de terça a domingo para o almoço e jantar. E tem também, se você não quer vir para cá, você pode utilizar, ficar no conforto da sua casa, do seu escritório e utilizar o delivery 98530 6635. O Churrasco da Vila, onde comer bem e com sabor, que é o principal, né? É uma coisa prazerosa. Churrasco da Vila, sempre uma novidade para você. Então, informações 98530 6635. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Gerson Mourão, mastologista, ginecologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia. E tem a sua linha direta através do 99981-8994. Doutor, primeiro, muito obrigado por estar conosco mais uma vez e a gente fica assim muito feliz quando podemos falar contigo pessoalmente. As pessoas que a gente se encontra na rua comentam sobre as nossas entrevistas e sobre o grau de eficácia, de paciência e de conhecimento que o senhor tem dentro da sua especialidade. Então, baseado nisso, eu queria fazer uma viagem no tempo. Queria ver. Excelente. Quem idealizou o Copicolo, o Sepicolo? Qual foi a cabeça pensante? Quais as dificuldades que tiveram lá? Bom, já são 3 perguntas. Aí eu complemento com as outras. Tá ótimo. Primeiro, boa noite, Edson, a você e os telespectadores. Parabéns por sua luta constante, de você não desistir, de estar nessa batalha até hoje aí. Você é uma pessoa admirável. Muito obrigado. Eu vejo. Então, assim, Edson, o Sepicolo, engraçado, nós vamos falar de desafios, sabe? Você é um cara que os desafios surgem, você vai avançando. O Sepicolo, ele representa exatamente isso, o retrato de um grande desafio dentro desse estado, né? Que nasceu da pessoa que idealizou esse movimento, que foi a Mônica Bandeira de Mello. A Mônica sempre lutou para que o câncer do colo do útero fosse praticamente erradicado dentro do nosso estado. Doutor, então isso significa dizer que se idealizou o Sepicolo não foi por uma comunidade profissional, e sim por uma necessidade da população? Sim, sempre vai ser uma necessidade. Aliás, foi por uma necessidade da população. Ou seja, o que foi que a Mônica percebeu? Ela percebeu que as pessoas não tinham aonde fazer uma pequena cirurgia chamada de conização. Então elas não tinham onde fazer. E o SECOM só suportava fazer 500 conizações por ano. O que sobrava, elas ficavam represadas e por isso as pacientes chegavam com câncer avançado dentro da nossa instituição.
Ou seja, elas não tinham chance, já chegavam ali para fazer radioterapia, quimioterapia, aquela coisa toda. Com esse projeto que a Mônica bolou, que é o Sepcolo, você passa a oportunizar essas mulheres de fazerem a sua colonização. Não só para a capital, mas o Sepcolo ele nasceu para que as pessoas do interior também chegassem aqui e rapidamente fizessem o seu procedimento e voltassem para a capital. Em que época que se percebeu essa necessidade, doutor? Na realidade, o Edson, não, ela sempre existiu, mas nunca se olhou com os olhares que nós, quando assumimos, nós começamos a pensar nisso aí. Porque assim, o gestor, ele tem que pensar no ponto mais fundamental que existe para se tratar um câncer, que é a prevenção. E esse foi o olhar que nós permitimos que a Mônica trabalhasse e com isso também teve o apoio político, que foi o Nicolau, que nos ligou numa ocasião perguntando que ele tinha uma emenda e queria saber onde que ele ia usar. E foi quando eu falei para a Mônica, as coisas elas caminharam de uma forma muito divina, eu diria assim, né? Foram se encaixando. E aí daí nasceu o movimento. E a classe hoje, como que vê esse avanço dentro da fundação? Não, as pessoas têm alguns colegas que ainda são críticos a isso aí, porque que o Sepcolo é dentro da Fundação SECOM. Mas não tem que existir crítica. O que nós temos que perceber é o que essa unidade ali dentro vai produzir. Ou seja, a finalidade máxima do Sepcolo é mudar a triste história que nós temos dentro do nosso estado, que é uma vergonha nacional. Quer dizer, o câncer número 1 do nosso estado ainda é o câncer do colo. O Sepcolo chega para mudar essa história. Bom, lembro a vocês que Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. E tem a sua linha direta através do 99981-8994. E sempre aqui no Churrasco da Vida, onde você tem os prazeres da carne. Você não pode esquecer isso nunca. Doutor, então, nós falamos da época. E a realidade de hoje, qual é? Eu diria assim, que depois que o Sepcolo surgiu, em tão pouco tempo, ou seja, em 40 dias, nós conseguimos fazer metade das colonizações que você poderia fazer durante um ano. Só para você ter uma ideia. Como nós fazemos 500 colonizações por ano, nós estamos com 40 dias do nascimento do Sepcolo e já temos aí 250 colonizações. Olha que maravilha. Isso é um negócio fantástico, Edson. Isso significa que dessas 250 mulheres que estão sendo ofertadas esse tipo de tratamento, nós estamos livrando essa mulher de um câncer do colo avançado, né? Eu queria dizer também uma outra coisa, é a agilidade com que isso está acontecendo, né? Porque o Sepcolo ele tem 4 centros cirúrgicos e tem 4 ambulatórios. Então, com isso, você consegue agilizar as cirurgias ali dentro. Por exemplo, uma pessoa que vem do interior, ela não precisa mais esperar aí 15, 20, 30 dias. Se ela vier com tudo preparado, ela em uma semana ela realiza o procedimento e em seguida volta para a cidade. Ou seja, um tempo bastante curto. Bastante curto. E muito menos onerável, né? Sem dúvida. Desonera tudo, eu diria assim, sabe? Doutor, e o espaço físico, ele já existia ou vocês tiveram que criar também isso? Não. O espaço físico já existia e nunca foi utilizado. As propostas que tinham para esse local eram propostas que envolviam mais de 100 milhões para se realizar alguma coisa naquele local, e foi quando a gente pensou em algo mais concreto, mais palpável e que poderia, sem dúvida alguma, resolver a situação do câncer dentro do nosso estado, né? Então, ali foram derrubadas, se eu não me engano, 8 casas, e ali que nós aproveitamos para criar o Sepcolo. Agora, Edson, tem uma coisa que eu quero aproveitar o teu programa para dizer em primeira mão. Deixa eu puxar aqui essa batatinha para cá. Que às vezes as pessoas, elas perguntam assim, mas assim, depois que vencer o câncer do colo, como é que vai ficar esse espaço aí? Aí eu gostaria de dizer, agora aqui no teu programa, que esse espaço onde está sendo feita a colonização
eles estão em sintonia com o pensamento, com a ordem mundial. Qual é a ordem mundial, o pensamento mundial? É que se descubra cedo o câncer e aí você vai fazer pequenas cirurgias salvando essas pessoas com um custo muito baixo. E aí você vai usar o próprio Sepcolo. Pois é, sem falar que o Sepcolo de hoje serve às pessoas acometidas da enfermidade de hoje, mas o amanhã serão novos casos que poderão vir e novos serão novas pessoas que vão adentrar ali. Doutor, e o investimento? Como que foi? Queria saber um pouco mais, porque eu sei que o senhor foi uma pessoa abençoada, né? Quando, na sua gestão. O Edson, os projetos que se pensaram para aquele local, um projeto de mais de 100 milhões, nós conseguimos com 2,5 milhões realizar aquela obra ali. Essa é a grande chave da coisa. E aí, por isso que eu quero te falar, as pessoas não acreditam muito no SUS, porque o SUS não tem condições, não tem sustentabilidade. Quando você começa a pensar em projetos como esse nosso, nós estamos demonstrando que o SUS é possível quando você pensa em algo sustentável, como foi o Sepcolo. Entendeu? Pois é, né? É isso que as pessoas precisam entender. Eu digo que eu sem medo de errar. E outra coisa, não estou cobrando nada, absolutamente nada, para esse espaço, para esse trabalho. Por quê? Porque, gente, a gente tem acompanhado, além do Dr. Gerson, além de um profissional que a gente tem na família como profissional, ainda é um grande amigo que eu tenho e que eu considero muito. Então, a gente acompanha as pessoas que pedem, as pessoas que a gente encaminha, que a gente também pede para vocês, principalmente. E, aliás, na segunda-feira, eu achei até que eu estava sendo um pouco inconveniente contigo no telefone, insistindo, mas é que eu precisava falar contigo e não consegui. Mas, então, quantas pessoas a gente vê, gente, com sofrimento bárbaro e com a parte financeira abalada, porque saúde não é barato. Saúde é uma coisa cara. Você fazer uma cirurgia de câncer, você tem que estar muito bem de bolsa. Você chegou aonde eu queria. Então vai. Você chegou onde eu queria. Você operar um apêndice, uma vesícula e tal, o custo é pequeno. Agora, você operar um câncer, o custo da cirurgia ela é cara, radioterapia, quimioterapia, cuidados paliativos, uma série de coisas que quando você coloca dentro desse cesto, você vai ver o quanto é caro realmente se tratar câncer. E aí vem aquela questão. E aí como é que você vai sustentar um SUS desse onde você tem que tratar dessa forma os casos que são avançados? Simples. É só você pegar um projeto como esse nosso, do Sepcolo, onde você descobre a doença no início, trata essa pessoa e ele não vai ser preciso passar por toda essa peregrinação que a cirurgia avançada precisa, o câncer avançado precisa. Que, aliás, a pessoa tem que fazer, porque o número de procura é muito maior do que o número de oferta. Sim, então, a pessoa com acometida... E outra coisa, ainda não se tem a certeza que você vai sair curado. Por quê? São as dificuldades. Uma pessoa cancerosa, ela não tem as condições, com algumas exceções, de manter uma alimentação diferenciada, de comprar um remédio. E aqui eu vou pegar um adendo seu do SUS e vou dizer, gente, se você fala mal do SUS, não faça mais. Dobre o seu joelho e reze, porque se o SUS não existisse, muitas vidas, melhor, seriam ceifadas. Por quê? Porque você tem remédio, é difícil, mas nós temos 2 milhões de habitantes, que vamos dizer que se 10% desses tiver problema de saúde, que eu acredito que chegue a isso, vai ter dificuldade. Por quê? Porque é verba. Tem pessoas que tomam remédio de 7 mil, 8 mil, 10 mil reais, principalmente esses remédios específicos. Exatamente. Edson, tu está puxando um assunto que é muito interessante. Quando nós olhamos para antes da década de 80, que o
O SUS ele surgiu na década de 80, mais precisamente em 88. Antes disso, a população havia jogada aí. Entendeu? Era as casas de misericórdia, era o beneficente, era isso que ajudava um pouco a população. As pessoas não tinham direito a nada. Com o aparecimento do SUS, é isso que a gente tem que considerar nesse momento. Quando você olha a história do SUS, não existiu nenhum país no mundo que tivesse mais de 200 milhões de habitantes que resolvesse colocar um projeto como é o SUS aqui nosso. Então, isso foi o maior desafio social. Outra coisa, quando você começa a pensar que vacinas, essas coisas todas nós somos um exemplo para o mundo inteiro, foi aonde? SUS. Quer ver um detalhe que as pessoas não atentam? Por que a população hoje dentro do nosso país ela começou a envelhecer muito mais? Por causa exatamente dos recursos que são dados pelo SUS. As mulheres não morrem mais de parto, as mulheres têm assistência, as crianças têm vacinação. Então, é todo esse conjunto de coisas que a gente tem que entender que são dados de graça para a população. Vamos fazer só um intervalo comercial e voltamos em seguida, ainda falando um pouco do SUS e um pouco das doenças nativas da nossa região. Voltamos já.